Sejam muito bem-vindos à campanha das cores dos SINCADs. Hoje a gente vai falar de trânsito, mas não somente de trânsito. Vamos falar de comportamento, de decisões que impactam diretamente o nosso dia a dia e o trânsito em geral. O tema de Maio Amarelo esse ano é direto e, ao mesmo tempo, profundo. No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas. Eu sou Marcela Pazeto, sou especialista em gestão de saúde corporativa e bem-estar pela Harmoniza QV, e hoje a gente traz aqui dois convidados muito especiais para dar início ao nosso quadro SINCADs Responde. E eu quero começar com uma pergunta simples, talvez um pouco desconfortável, né? Será que a gente realmente enxerga o outro ou só reage no automático? Para essa conversa, eu recebo a capitã Andresa, do Corpo de Bombeiros, que vive o momento talvez mais difícil, mais crítico, né, dos acidentes, e o Gederson Lobato, que é mestre em gestão pública e gerente de fiscalização de trânsito no Detran, que atua diretamente na prevenção e educação. Eu gostaria que vocês se apresentassem para a gente. Bom, olá, eu sou a capitã Andresa, eu estou no Corpo de Bombeiros há 17 anos, estou na corporação. Atualmente eu trabalho na Gerência de Integração Comunitária da Secretaria de Segurança, que é o elo da Secretaria com as comunidades, com os órgãos do Estado, da Prefeitura, e desenvolvo trabalhos de orientação, de prevenção, como palestras presenciais, além de instalações dos gabinetes de gestão integrada por todo o Estado do Espírito Santo. Perfeito. Eu sou o Gederson Lobato, estou há 13 anos no Detran e nos últimos 3 anos à frente da Gerência de Fiscalização de Trânsito, que coordena, né, a equipe de fiscalização de trânsito do Detran e que é também esse elo de integração entre o Detran e os demais entes do Sistema Nacional de Trânsito, entes da União, do município e do Estado, inclusive com essa parceria direta com o Corpo de Bombeiros, que é tão importante para salvar vidas no trânsito. Perfeito. Então, com esses dois especialistas no assunto, a gente não vai falar também somente sobre trânsito, né? Mas o papel das empresas dentro desse contexto de trazer segurança dentro daquilo que é importante para eles, que é a sua própria operação, não somente o deslocamento. Bom, vamos começar então, né? Nossas perguntas aqui. Capitã Carla, você está ali no momento onde tudo já aconteceu. Qual que é o peso dos primeiros minutos do atendimento a um acidente? Então, os primeiros minutos são importantes. A gente tem até uma regra no atendimento pré-hospitalar, que a gente fala que é a regra de ouro, que é a primeira hora do acidente, do trauma, ela é extremamente importante para as questões do atendimento, para a gente garantir a sobrevida dessa vítima, a chance dela sobreviver e redução de sequelas. Então, quanto mais rápido um socorro especializado for acionado e essa vítima tiver pelo menos um primeiro atendimento básico, se for necessário, de quem está ali ao lado, é fundamental para garantir a sua sobrevida. Perfeito. Ou seja, muitas das vezes o desfecho, né, de como vai ser aquele acidente vai começar exatamente ali nos primeiros minutos, Sim. né? Bom, e quem presencia um acidente, geralmente ele sabe como agir? Muitos costumam errar, especialmente em acidentes de trânsito que envolvem traumas. Se a gente fala impacto, acidente, atropelamentos, quedas, tudo isso gera impacto, a gente fala que é uma ocorrência de trauma. Em ocorrências de trauma, a gente não pode ficar movimentando uma vítima, porque a gente não tem um olho de raio-x. Eu não sei se essa vítima tem alguma possível lesão. Então, o ideal é a gente acionar um socorro especializado, eu ligar corretamente o 92 SAMU ou 93 Corpo de Bombeiros e não movimentar essa vítima. É lógico que em determinadas situações, as situações de risco, por exemplo, o veículo começa a pegar fogo, aí já muda a prioridade é a vida. Você vai tentar tirar aquela pessoa de qualquer jeito, não vai aguardar uma ambulância chegar, porque a prioridade mudou. Mas, em geral, esse é um dos erros principais em acidentes. As pessoas, no intuito de ajudar, elas movimentam, especialmente se for criança, que sensibiliza. Quando tem criança no acidente, às vezes a gente chega e alguém já levou, alguém já botou no carro e levou. Sim. E quando a gente transporta com
um atendimento pré-hospitalar com transporte especializado, a vítima vai totalmente imobilizada, então tem as questões do colar cervical, a gente imobiliza a prancha, que é rígida, imobiliza totalmente. Isso garante essa sobrevida e evita o agravamento de possíveis lesões. Perfeito. Agora, trazendo um pouquinho, né, para o universo das rodovias. Quando o acidente envolve caminhões, né, caminhões pesados ou frotas, o que normalmente está por trás desses acidentes? Com relação ao acidente em si, eu vou falar a parte do trauma, depois o Gederson pode falar com relação ao trânsito. Geralmente, quando envolve cargas, carretas, são veículos mais pesados e a gente tem um desencarceramento, que é exatamente essa ocorrência da gente cortar o veículo para poder extrair a vítima, porque ela vai ficar presa ali nessas ferragens. Geralmente, esse desencarceramento a gente chama até de resgate veicular pesado, porque envolve mais carga, mais energia. Até os equipamentos eles precisam ser maiores, vamos dizer assim, ter uma potência maior para conseguir cortar e retirar essa vítima desses veículos, porque envolve mais energia, mais peso. Então, a tendência até dos veículos menores acabar ali sofrendo mais, vamos dizer, né, mais danos ali em virtude desse impacto. E do ponto de vista do comportamento, no trânsito tem um princípio que é o princípio da proteção. O que ele estabelece? Que os veículos maiores zelam pela segurança dos menores, os motorizados pelos não motorizados e todos juntos pela segurança dos pedestres. Então, quanto maior o veículo, maior a responsabilidade por causa da energia, do deslocamento de massa e conectando com o tema do Maio Amarelo desse ano, né, de enxergar o outro, veículos maiores têm muitos pontos cegos. Quando você tem um trânsito rodoviário que vai se cruzar com um trânsito urbano, né, perímetros urbanos cortados por rodovias, você vai ter uma motocicleta, um ciclista, um pedestre, dividindo espaço com uma carreta, com um bitrem, com um tritrem, que tem muitos pontos cegos. Então, enxergar o outro, que o motorista tem essa consciência de que ele pode estar dividindo espaço com veículos menores e talvez não estar vendo. É claro que o outro, o menor, também precisa estar consciente disso. Essa consciência coletiva, eu acho que é muito importante para que o motorista profissional possa evitar sinistro de trânsito. Certo. E trazendo para esse cenário, né, do motorista profissional, o que ele deve fazer, mas o que ele também não deve fazer nessa possível acidente ou numa possível situação que possa ocorrer um acidente? A gente sempre quer trabalhar primeiro a prevenção, né? Então, os comportamentos que ele adota antes da ocorrência, do acidente, do sinistro de trânsito, me parece que são principais. Mas se isso acontece, então, ter os números ali do socorro, a prontidão, conhecer o comportamento que ele deve ter ao prestar esse socorro, por exemplo, e se posicionar na via, sinalizando adequadamente para evitar outras ocorrências. Às vezes, se essa colisão acontece em um lugar de baixa visibilidade e você não sinaliza a via, outros veículos que estavam passando por ali acabam causando mais ocorrência em decorrência dessa primeira. Legal a fala do Gederson, que a gente, dos bombeiros, já tem essa cultura de prevenção muito forte. A prevenção já é uma palavra que faz parte da nossa rotina, do nosso eu bombeiro militar. Mas, infelizmente, a gente vive num país que não é preocupado com prevenção. O brasileiro, ele só vai agir quando o negócio acontece. Não tem, porque para ele, nunca vai acontecer comigo. Ah, não, eu vou negligenciar isso daqui, porque comigo nunca vai acontecer. Então, a importância da prevenção, né, que o Gederson falou, da gente mudar isso na nossa mente, né, da gente sempre estar preparado e adotar medidas para evitar que o acidente aconteça, porque ele pode acontecer e pode ser com você. E, às vezes, o excesso de confiança, de autoconfiança, pode contribuir para um comportamento inseguro. Eu conheço a estrada, eu passo sempre por aqui, eu dirijo há muito tempo, então não confie, né, em si mesmo a ponto de expor você e outras pessoas ao risco. A gente costuma dizer que o motorista profissional, né, ele é mais experiente. Aí entra muito nesse assunto. Mas essa experiência dele, na verdade, coloca ele mais risco? É isso, né? Se essa experiência se reverte em um comportamento adequado, seguro, tudo bem. Agora, se usa essa experiência de justificativa para adotar um comportamento, né? Para negligenciar, né? Para poder avançar ali, né? Ah, não, comigo eu posso autoconfiança, eu posso, isso aí. Conheço a rodovia, já trabalho nessa rota há muito tempo, já né? Conheço esse caminho meu caminhão há muito tempo, isso. E nós, assim, já vimos estudos da PRF, por exemplo, que demonstram que a ocorrência de sinistros com esses condutores tende a ser
menor em números, né? Mas os danos são muito maiores por causa do tamanho do veículo. Então, é melhor que, de fato, eu trabalhe a prevenção. A chance dele de envolver mais vítimas... E da gravidade das lesões de qualquer é vítima é sempre muito maior. Sim, verdade. Bom, a rotina acelerada, né? Vamos colocar aí dentro desse contexto, tanto de veículos grandes quanto de menores também. O foco do próprio objetivo tem desviado um pouco a responsabilidade dele em contexto com aqueles que estão dividindo as rodovias e trazendo um pouco para o seu individualismo, né? Vocês veem isso como uma realidade dentro do trânsito? Nós que trabalhamos há algum tempo já com palestras educativas de trânsito também, já vimos muitos usarem aquele desenho do Pateta. Talvez alguém já viu, né? O condutor, o senhor Wheeler ali e tal, que ele se transforma quando ele assume a direção do veículo. Mas eu gosto de dizer que esse desenho está equivocado. Tudo que você tem na sua vida particular, o seu estresse, a sua rotina, a sua forma de viver, você leva consigo para o carro. Você não se transforma quando você assume a direção de um veículo. Já faz parte de você. Já faz parte de você. Então, se nós somos pessoas menos estressadas, somos pessoas mais centradas na nossa vida, quando nós vamos para o trânsito, a gente leva isso com a gente. Isso. Então, um mundo menos estressado, né? Por isso o tema também que foi trabalhado no ano passado, desacelere, seu bem maior é a vida. Eu acho que é o caminho. A gente precisa desacelerar na vida para que a gente desacelere no trânsito também. Sim, verdade. E aí, trazendo um pouquinho desse contexto, né? Desse motorista que quando vai para trás do volante, ele se transforma. Qual seria o papel, ou vamos colocar responsabilidade, e aí falando do motorista profissional dessa empresa, né, que contrata esse motorista, mas dele também como profissional para um trânsito seguro? Nós conversamos um pouquinho antes aqui, né, de gravar sobre cultura organizacional, que a capitã Andressa até falava de como é a vida do bombeiro. Então, as empresas, as instituições precisam ter isso como uma cultura. Se eu tenho uma cultura de comportamento seguro, aquilo que é praticado em todas as áreas vai, quando fora da empresa, também fazer parte do dia a dia daquele condutor, do dia a dia daquele motorista profissional. Então, vai reverberar, né? E já vai virar uma rotina, já vai fazer parte dele, ele vai ser natural, porque já está na cultura da organização. Já vai entender como um comportamento normal, mas um comportamento seguro. É não esperar um mês do Maio Amarelo, por exemplo, para tratar disso. Então, é de fato falar de comportamento seguro em todas as áreas o tempo todo, porque isso torna a empresa parte da solução de um problema que é mundial. E é melhor que eu seja parte da solução do que parte do problema. Perfeito. E aí agora eu quero entrar no assunto que muitos não falam, mas que possivelmente está presente na maioria dos acidentes que a gente vê. Fadiga e sono ao volante. Como identificar que esse condutor já está no seu limite? A gente tem que pensar tanto a questão de horas trabalhadas, que às vezes a pessoa que ultrapassa aquele limite ali diário, ela vai ter um cansaço, ela vai apresentar os sinais. Então, às vezes, não precisa de você esperar esses sinais chegarem. Mas se você já perceber ali bocejo, né, aquele olhar pesado, já é um alerta de que você deve parar o seu veículo e descansar para você não expor também outras pessoas a esse risco de acidente. Certo. E quais são os sinais físicos e emocionais que vocês entendem que se apresentam antes de um acidente? Com relação ao sono, ao cansaço excessivo? Isso. Então, a pessoa ela vai ficar sonolenta, vai ter um bocejo, ela mesma vai começar a lutar para ela conseguir ficar em alerta, né? Ela mesma vai ficar tentando ali lutar para voltar ao estado de alerta. Existe algo que eu li quando eu estava pesquisando mais sobre o assunto, como uma síndrome do motorista. Como que isso se manifesta no dia a dia desse profissional, desse condutor? Sim,
Então, a síndrome do motorista, a gente tem os sinais como tontura, por ele ficar muito tempo, né? Muito tempo dirigindo. Então, tanto sinais como tontura, por causa da dificuldade da circulação, ele fica muito tempo na mesma posição. Isso pode acabar dificultando esse retorno venoso aqui das pernas, então ele pode ter tontura. Desmaio até, né? Porque o desmaio, na verdade, é uma falta de oxigenação no cérebro, mas em geral é uma tontura. E também essa questão da posição, né? Do posicionamento. Então, dores no ombro também devido a esse posicionamento, esse movimento repetitivo que ele fica ali durante muito tempo. Aí entra a questão da direção defensiva, né? Todo condutor precisa se autoconhecer. Então, antes de eu assumir a direção de qualquer veículo, eu preciso olhar para mim, do ponto de vista emocional e físico, para saber se eu estou em condições de fazer aquela condução de forma segura. Gederson, falando em prevenção, a gente entende aí que todo um contexto, todas as profissões, né, existe uma pressão sobre entregas. Mas nesse sentido do motorista profissional, o quanto que a pressão sobre entrega, a solidão, né, dentro de uma cabine de caminhão, o quanto que isso pode representar num risco evidente para ele? Eu acho que quando a gente fala de enxergar o outro, né, que é o tema que a gente está trazendo aqui, isso envolve olhar para o outro como pessoa. E se eu olho para você como pessoa, eu entendo que você é um pai de família, que você é uma mãe, que você tem pessoas te esperando na sua casa. Então, se eu adoto comportamentos por causa da pressa, da pressão, de querer entregar a todo e qualquer custo, e esses comportamentos, no final das contas, podem fazer com que eu mesmo ou outros que dividem o espaço no trânsito comigo sejam privados disso, de chegar na sua casa de maneira segura para a sua família, eu tenho que repensar se vale a pena, de fato, toda essa pressa. Então, se todo o sistema trabalha de maneira consciente, né, sobre os prazos que são possíveis dentro da realidade das vias, dentro da realidade do tráfego existente, dentro daquilo que é possível fazer de maneira segura, eu reduzo a pressão de todo o sistema, de todos os condutores, e eu olho para o outro como uma pessoa e não uma máquina que só vai buscar reduzir a qualquer custo o tempo de entrega. Eu acho que passa muito por esse olhar humano, né, sobre o trânsito, que é aquilo que a gente precisa trazer. Perfeito. Vou trazer aqui uma conexão. A gente está no mês onde tem uma normativa, que é a NR1, ela está sendo atualizada, onde ela traz uma responsabilidade das empresas de mapearem os riscos psicossociais, né, onde elas precisam mapear os pontos de, por exemplo, pressão no trabalho, né, assédio, fatores de riscos que podem desencadear problemas futuros do adoecimento daqueles profissionais. Ela precisa mapear e depois tratar o ambiente, né? A ideia preventiva das empresas é que elas consigam identificar o que dentro daquele cenário, né, daquela cultura organizacional, está fazendo os seus colaboradores adoecerem. Então, o quanto que isso também, dentro do setor de logística, mapear esses riscos podem, de fato, trazer números positivos, né, com relação à parte de prevenção de acidentes. E aí, dentro desse cenário também de prevenção, hoje a gente vê aí o aumento das tecnologias, né, o avanço tecnológico em todos os setores. Dentro dessa parte de tecnologia, o quanto que isso pode, de fato, influenciar a direção segura desses motoristas? Eu acho que nós vivemos em um mundo high-tech, né, um mundo tecnológico mesmo, e cada vez mais nós temos tido contato com tecnologias que vêm para somar. Por exemplo, nós já temos algumas áreas dentro aqui do nosso estado que tem veículos autônomos, 100% autônomos, que fazem as operações, é claro, em áreas fechadas ali. Então, isso é uma tecnologia importante. Sabemos de empresas que já têm câmeras com inteligência artificial, que fazem contato com o motorista, se o motorista apresenta ali sinais de sonolência, que nós acabamos de falar. Uhum. Então, toda a tecnologia que permite mitigar, diminuir a capacidade de erro humano, porque o próprio programa Visão Zero, ele admite que, olha,
o ser humano, ele erra, ele vai errar. Então, ele é humano, né? Ele é humano, o nome já diz. Então, o quanto eu aceito isso e trago elementos tecnológicos que me ajudem a mitigar, a diminuir ou a tratar, enfim, esse erro humano, mais a gente tem chance de ter números melhores. Por exemplo, vou te dar um exemplo simples. Aquele barulhinho que o seu carro faz quando você não coloca o cinto de segurança. Sim. Aquilo reduziu significativamente a gravidade de lesões e sinistros de trânsito. A obrigatoriedade do airbag como um equipamento de fábrica. A gente tem vários estudos que demonstram. Agora, o ABS é um outro item de fábrica também. E tudo isso são tecnologias que vão sendo agregadas e que reduzem a gravidade das lesões ou as mortes em decorrência dos acidentes. A própria carcaça do veículo, né? Não sei se vocês já assistiram alguns vídeos que mostram o acidente dos veículos antigos e dos acidentes dos veículos novos. O quanto os veículos antigos eles ficavam ali amassados com o impacto, né? Então a vítima que estava ali dentro, ela ficava totalmente presa, totalmente encarcerada. E os veículos novos, mais modernos, não. A tendência é essa carcaça proteger ao máximo a pessoa que está ali dentro. O motor até cai, já fui em acidentes que o motor solta como proteção mesmo e quem está ali dentro fica protegido. Perfeito. Agora trazendo um pouquinho e diretamente, né, para a posição das empresas nesse contexto, vocês acreditam que as empresas elas têm uma real dimensão do custo que é um acidente com um motorista, por exemplo, com uma carga deles? Em muitos têm a dimensão, mas às vezes ainda falta um olhar melhor. Preventivo, um olhar preventivo melhor para a gente conseguir, sim, reduzir os números, com certeza. Mas quando dói no bolso, geralmente, né, é visível ali, é visível o problema, mas é importante esse olhar mais preventivo. A gente pode citar, né, um sinistro de trânsito envolvendo um veículo de grande valor, vai envolver o dano, é claro, à vítima. Eventualmente, essa vítima vai precisar se afastar do trabalho por longos períodos, outra pessoa vai ter que ser contratada para ficar no lugar dele, tem os custos do próprio sistema de saúde, tem custo de indenização contra terceiro envolvido no sinistro, seguro, a carga, o atraso com o cliente, o impacto psicológico, né? O Detran tem um serviço de atendimento psicológico a vítimas e familiares de vítimas, porque lidar com isso também é uma dor que é incalculável, né? Qual o custo disso? Então, é preciso olhar para tudo que está envolvido em uma ocorrência de trânsito. São famílias, são pessoas, né? E quem está lá esperando a sua carga, a sua mercadoria, a gente até brincou antes aqui, quando a gente estava conversando, a pessoa só quer que chegue, eu quero a minha entrega na minha casa no horário, mas tem todos esses problemas por detrás de um acidente. Sim, verdade. E aí a gente fala, né, o acidente realmente ele vai acontecer com o motorista. Às vezes vamos colocar só ele, a vítima ali do acidente em si, mas existe as vítimas que estão ao redor, né, que é a família, né, que também, como você trouxe, de ter o acompanhamento psicológico, às vezes fica abalado. Tem o trabalho daquela pessoa, às vezes ela é a única fonte de renda, né, daquele ser familiar, então ele precisa realmente desse suporte. Com certeza, esse olhar mais humano, né, não só ali para a vítima, mas para toda a família, para todos que estão envolvidos, né? Verdade. E aí, vamos entrar no assunto polêmico, né? Por que é tão... Eu vou direcionar o Jefferson. Por favor, por favor. Gostamos de polêmica? Vamos ver. Por que é tão difícil você trazer o motorista, né, o homem, para o cuidado com a sua própria saúde? Eu acho que tem muito a ver com a pergunta que nós respondemos antes, de que eu não me transformo em outra pessoa quando eu vou para o trânsito. Então, a gente sabe, né, vou fazer aqui o meia-culpa, que o homem não tem uma cultura de prevenção. Para levar um homem no médico para fazer uma consulta, se não tiver caindo aos pedaços, parece que ele não vai. Então, muito mais no trânsito, né? Eu acho, e ainda tem aquela cultura de que eu sou o cara que dirige, a autoconfiança, né? Eu sou muito bom. Então, quando eu trago isso, eu não admito que eu posso errar como ser humano que sou, eu só descubro da pior forma possível. Então, talvez a gente precise quebrar alguns preconceitos, alguns paradigmas criados pelo próprio homem, né? Que é a maioria, a gente sabe, e que inclusive é a maioria das vítimas de acidente de trânsito, cerca de 80% das vítimas são homens. Então, a gente precisa se conhecer melhor para parar de morrer no trânsito. Talvez essa seja a grande questão. O homem tem que dar o braço a torcer às vezes.
Então, Era tá isso que bom. você queria ouvir, né? Era Marcela? isso. Ou seja, né, o acidente, às vezes, ele não é um evento isolado, né? Mas é realmente uma consequência de falha nas decisões, aí, É inclusive, de fazer seus check-ups, de buscar realmente o cuidado, né, com a sua Com as suas saúde. questões né? da saúde, inclusive mental. Exatamente. E aí, para a gente fechar, quero uma resposta direta de vocês. Se vocês pudessem dar um único conselho, algo que realmente salvariam vidas, qual seria? Quer ir primeiro, gente? Então, vou começar então. Acho que o conselho seria prevenção sempre em primeiro lugar. O tema já traz, né? Enxergar o outro. É a gente se preocupar e sempre adotar medidas, porque o acidente ele pode acontecer comigo, com alguém da minha família, eu posso prejudicar outras pessoas. Então, o que eu puder fazer, adotar medidas para evitar que o problema aconteça, é sempre melhor. É sempre prevenir do que remediar. Eu costumo dizer que os órgãos de segurança nunca vão estar presentes em todos os locais onde comportamentos inseguros são adotados no trânsito. Mas tem algo que vai estar sempre lá, a consciência das pessoas. Então, talvez a dica de ouro é: tenha a sua consciência como se uma pessoa que você ama muito, a pessoa que você mais ama, estivesse dividindo aquele espaço com você. Porque, no final das contas, a pessoa que você mais ama está dividindo aquele espaço com outro condutor. Então, se a gente constrói uma consciência coletiva que enxerga o outro como ser humano, a gente consegue viver em um trânsito melhor e mais seguro. Hoje ficou bem claro, né, que o trânsito não se faz somente com direção, né? Faz com decisões, com responsabilidades compartilhadas. E principalmente é sobre enxergar como aquele outro alguém que está compartilhando com você a via, ele também quer chegar em casa. Sim. Ele também tem uma família te esperando, né? Ele também tem os seus objetivos, né, no destino. Se a gente olhar para isso dentro das empresas, né, como eu trouxe o gancho com relação à normativa, mapear os riscos, olhar para, de fato, os fatores que podem levar a esses acidentes, né? Esses agravos também de saúde, quando não existe um autocuidado, né, responsável. Às vezes a gente pede, não, você precisa ir ao médico, você precisa descansar antes de dirigir, né? E ao invés de eu mesma entender que a responsabilidade é minha de entender, eu estou cansado, eu preciso parar e descansar. Bom, o Maio Amarelo, esse é o convite, né? Mas a mudança, ela precisa, de fato, acontecer todos os dias nas nossas decisões. Não existe só, como você bem disse no início, não podemos falar somente desse assunto, somente nesse mês de maio, né? Mas trazer esse contexto diariamente na nossa rotina. É isso. Bom, obrigada pela participação de vocês. Agradeço muito a disponibilidade. Alegria. Foi riquíssimo, né, a troca que a gente fez. Agradeço a participação também a vocês que nos acompanharam aqui. Acompanhe a gente, as outras campanhas também no canal do Sincades. E até a próxima. Curta, compartilha, se inscreve no canal. Exatamente. Até a próxima. Até a próxima.